a um ponto no planeta onde a história humana simplesmente deixa de fazer sentido dentro dos modelos tradicionais. Um lugar onde a agricultura ainda não existia, a escrita era desconhecida, o metal não havia sido fundido e, mesmo assim, seres humanos ergueram monumentos de pedra com precisão, simbolismo e complexidade que não deveriam existir naquela época. Esse lugar não é uma lenda, não é especulação, não é mito. Ele existe. Chama-se Göbekli Tepe. Datado de aproximadamente 9600 a.C., este sítio arqueológico localizado na atual Turquia antecede Stonehenge em mais de 6.000 anos e surge em um período em que, segundo a cronologia oficial, a humanidade ainda vivia exclusivamente como caçadora-coletora. E é exatamente por isso que Göbekli Tepe não se encaixa. Este episódio não pergunta se Göbekli Tepe é real. Ele investiga o que a sua existência força a humanidade a reconsiderar. Capítulo 1. Um monumento onde nada deveria existir. Göbekli Tepe está localizado no sudeste da Turquia, próximo à cidade de Şanlıurfa, uma região conhecida historicamente como parte do chamado Crescente Fértil. À primeira vista, o local não apresenta nada de extraordinário. Uma colina artificial, discreta, silenciosa, formada ao longo de milênios. Durante décadas, essa colina foi considerada apenas um monte natural. Fragmentos de pedra espalhados na superfície foram ignorados ou atribuídos a ocupações recentes. Somente na década de 1990, escavações sistemáticas conduzidas por arqueólogos alemães revelaram algo que mudaria radicalmente a compreensão da pré-história. Sob a colina havia círculos monumentais de pedra enterrados deliberadamente. Cada círculo é composto por pilares megalíticos em forma de T, alguns com mais de 5 metros de altura e pesando até 20 toneladas. Esses pilares não foram posicionados aleatoriamente. Eles formam arranjos geométricos precisos com 2 pilares centrais maiores, cercados por outros menores. O detalhe mais desconcertante não está apenas na escala da construção, mas na iconografia. Os pilares apresentam relevos esculpidos com extremo cuidado. Animais selvagens, serpentes, raposas, leões, escorpiões, javalis, aves de rapina. Não se trata de decoração casual. Os símbolos seguem padrões recorrentes, sugerindo um sistema de significados compartilhado. Ainda mais intrigante, alguns pilares apresentam braços e mãos esculpidos, indicando que as próprias pedras representam figuras antropomórficas, estilizadas, silenciosas, dominando o espaço ritual. Tudo isso foi construído antes da agricultura, antes da cerâmica, antes de aldeias permanentes. Segundo o modelo clássico, sociedades desse período não tinham organização social complexa, hierarquias estruturadas, capacidade de mobilizar grandes grupos por longos períodos, conhecimento técnico para cortar, transportar e erguer megalitos. Göbekli Tepe contradiz cada um desses pressupostos. Não há vestígios de habitação permanente no local. Não há fogueiras domésticas, não há restos de casas. O sítio não era uma vila. Era um centro específico, isolado de funções cotidianas. Isso conduz a uma conclusão difícil, porém inevitável. As pessoas que construíram Göbekli Tepe se reuniam ali por um motivo que não era sobrevivência imediata. Esse motivo só pode ter sido ritual, simbólico ou cosmológico. E aqui surge a inversão histórica mais profunda imposta por Göbekli Tepe. Talvez a religião não tenha surgido depois da civilização. Talvez tenha sido a força que a criou. Se grupos humanos foram capazes de organizar para erguer monumentos dessa magnitude, isso significa que já existiam organização social, hierarquia estruturada, capacidade de mobilizar grandes grupos por longos períodos, conhecimento técnico para cortar, transportar e erguer megalitos.
Göbekli Tepe contradiz cada um desses pressupostos. Não há vestígios de habitação permanente. E aqui surge a inversão histórica mais profunda imposta por Göbekli Tepe. Talvez a religião não tenha surgido depois da civilização. Talvez tenha sido a força que a criou. Se grupos humanos foram capazes de organizar para erguer monumentos dessa magnitude, isso significa que já existiam liderança ritual, tradição simbólica, memória coletiva e transmissão de conhecimento entre gerações. Tudo isso antes da agricultura. Göbekli Tepe obriga a história a considerar que a necessidade de sentido, ritual e identidade coletiva pode ter precedido e impulsionado a sedentarização humana e não o contrário. No próximo episódio, analisaremos como estes círculos foram construídos, que ferramentas foram usadas, como toneladas de pedra foram extraídas e transportadas e por que nenhuma explicação simples é suficiente para encerrar a questão. Quando Göbekli Tepe veio à luz, a pergunta imediata não foi por quê, mas como. Não se trata de uma curiosidade técnica trivial. Trata-se de um problema histórico profundo, porque a existência daquelas estruturas exige capacidades que, segundo o modelo tradicional, ainda não estavam disponíveis à humanidade naquele período. Os construtores de Göbekli Tepe não dispunham de metal, não utilizavam cerâmica, não cultivavam cereais de forma sistemática. Viviam, ao que tudo indica, em uma economia baseada na caça e na coleta. E ainda assim extraíram, esculpiram, transportaram e ergueram blocos de calcário que ultrapassam 20 toneladas. A rocha utilizada nos pilares não foi trazida de regiões distantes, ela foi extraída do próprio planalto calcário onde o sítio está localizado. Isso elimina hipóteses fantasiosas sobre transporte impossível, mas não simplifica o desafio. A extração exigia conhecimento preciso da rocha, controle de fraturas naturais e coordenação coletiva. Ferramentas de pedra foram identificadas na área: machados, raspadores, cinzéis de sílex e percutores. Esses instrumentos são suficientes, em teoria, para trabalhar o calcário local. O ponto decisivo, porém, não é a ferramenta isolada, mas o volume de trabalho contínuo necessário. Para erguer um único recinto monumental, seria preciso planejar a disposição geométrica, extrair dezenas de pilares e blocos, esculpir relevos complexos, transportar as peças por centenas de metros, alinhar, fincar e estabilizar os pilares, repetir o processo várias vezes. Nada disso é compatível com esforço ocasional ou improvisado. Isso exige organização social prolongada, com divisão de tarefas, liderança técnica e coordenação ritual. Aqui, Göbekli Tepe rompe uma barreira conceitual fundamental. Ele demonstra que a complexidade social não depende necessariamente da agricultura. Grupos caçadores-coletores, neste caso específico, mostraram-se capazes de mobilizar grandes contingentes humanos em torno de um projeto comum que não produzia alimento, abrigo ou vantagem material imediata. Isso muda completamente a pergunta clássica da história. Não é mais quando a civilização começou. É o que fez a humanidade desejar algo além da sobrevivência básica. Do ponto de vista construtivo, os recintos apresentam padrões recorrentes. Cada círculo possui 2 pilares centrais maiores, orientados um de frente para o outro. Ao redor, uma série de pilares menores formam o contorno do espaço. Essa repetição indica modelo arquitetônico consciente, não experimentação aleatória. Os pilares centrais não são decorativos, eles são o foco simbólico do recinto. Os braços e mãos esculpidos sugerem figuras humanas estilizadas, não indivíduos reais, mas entidades arquetípicas. A ausência de rostos detalhados reforça essa leitura. Não estamos diante de retratos, mas de conceitos.
A disposição espacial também é significativa. Não há evidência de cobertura permanente. Os recintos eram abertos, expostos ao céu. Isso aponta para cerimônias realizadas ao ar livre, possivelmente ligadas a ciclos naturais, observação astronômica rudimentar ou rituais sazonais. Nada disso é afirmado como dogma, mas tudo isso é coerente com os dados disponíveis. O aspecto mais impressionante, porém, não está apenas na construção, está na decisão posterior de enterrar deliberadamente os recintos. Camadas de sedimentos foram colocadas de forma intencional, preenchendo os espaços com terra, ossos de animais, ferramentas quebradas e fragmentos de pedra. Esse não é um colapso natural, é um ato ritual de encerramento. Göbekli Tepe não foi abandonado, ele foi selado. E isso indica que seus construtores não perderam o controle do local. Pelo contrário, decidiram conscientemente encerrá-lo, talvez após cumprir sua função simbólica. Esse comportamento é típico de sociedades com forte senso ritual, onde espaços sagrados têm ciclo de vida. No próximo capítulo, avançaremos ainda mais fundo. Quem eram essas pessoas, como viviam fora do sítio e por que Göbekli Tepe não era uma cidade, mas algo que precede a própria noção de civilização. A grande ruptura causada por Göbekli Tepe não está apenas nas pedras erguidas, mas nas pessoas que as ergueram. Durante décadas, a arqueologia trabalhou com um modelo relativamente estável. Sociedades caçadoras-coletoras seriam pequenas, móveis, igualitárias e tecnologicamente limitadas. A complexidade social, segundo essa visão, surgiria apenas após a agricultura, quando o sedentarismo permitiria excedentes, hierarquias e especialização. Göbekli Tepe obriga a questionar esse encadeamento. Os construtores daquele complexo não deixaram vestígios de aldeias permanentes adjacentes. Não há casas, fornos domésticos, lixo cotidiano, nem sepultamentos no sítio principal. Isso indica que as pessoas não viviam ali. Elas se deslocavam até ali. Esse dado muda completamente o cenário. Não estamos diante de uma cidade, mas de um lugar de convergência. As evidências apontam para grupos humanos que habitavam a região de forma dispersa, explorando diferentes ecossistemas, planícies, colinas, vales e áreas florestadas. Eram caçadores habilidosos, especializados em grandes animais, mas também coletores atentos, capazes de reconhecer ciclos naturais com precisão. Esses grupos possuíam algo que o modelo antigo subestimava: memória coletiva estruturada. Para que Göbekli Tepe fosse construído e mantido por séculos, era necessário transmitir conhecimento técnico, simbólico e organizacional entre gerações. Isso pressupõe tradição oral complexa, liderança reconhecida e regras sociais estáveis. A construção não poderia ocorrer sem autoridade. Alguém decidia onde escavar, quando mover pedras, como alinhar pilares e quando interromper o trabalho. Essa autoridade não precisa ser coercitiva no sentido moderno. Ela pode ter sido ritual, carismática ou baseada em prestígio simbólico. Aqui surge uma hipótese cada vez mais aceita. A liderança religiosa precedeu a liderança política formal. Göbekli Tepe pode representar um estágio em que xamãs, especialistas rituais ou anciãos detinham conhecimento suficiente para organizar grandes esforços coletivos. Esses líderes não governavam territórios, mas organizando significado. A iconografia esculpida reforça essa leitura. Os animais representados não são escolhidos ao acaso. Muitos deles, serpentes, raposas, escorpiões, aves de rapina, ocupam posições liminares na relação humano-natureza. Não são presas comuns, nem animais domesticáveis.
São criaturas associadas ao perigo, à transição e à fronteira entre mundos. Isso sugere que os recintos não celebravam a caça cotidiana, mas lidavam com temas cosmológicos: morte, renascimento, proteção, passagem e identidade coletiva. Outro ponto essencial é a escala temporal. Göbekli Tepe não foi construído em uma geração. Ele evoluiu ao longo de séculos. Isso significa que os grupos retornavam ao local repetidamente, reconhecendo-o como central para sua identidade. Essa continuidade rompe com a imagem de bandos errantes sem vínculo territorial. Pelo contrário, esses grupos possuíam lugares fixos de referência simbólica, mesmo que seu modo de vida permanecesse imóvel. É nesse contexto que surge uma reinterpretação profunda do surgimento da agricultura. Em sítios próximos e posteriores a Göbekli Tepe, aparecem evidências das primeiras tentativas sistemáticas de cultivo de cereais. Não é absurdo sugerir que a necessidade de sustentar encontros rituais periódicos tenha incentivado o controle de alimentos. Em vez da agricultura criar a religião pode ter criado a agricultura. Isso não é especulação gratuita. É uma hipótese apoiada pela sequência arqueológica da região. Göbekli Tepe precede o cultivo organizado. Logo depois, aparecem comunidades sedentárias nas proximidades. A motivação não teria sido apenas sobreviver, mas manter algo que já era considerado essencial: o encontro ritual, o centro simbólico, o espaço sagrado. Esses construtores não eram primitivos, no sentido intelectual. Eram humanos plenamente modernos, com capacidade simbólica sofisticada, organização social flexível e profundo conhecimento ambiental. O que lhes faltava em tecnologia metálica era compensado por tempo, cooperação e sentido compartilhado. É aqui que Göbekli Tepe se torna desconfortável para narrativas simplificadas. Ele mostra que a civilização não começou quando o ser humano aprendeu a plantar, mas quando aprendeu a cooperar em torno de algo que não se come, não se vende e não se utiliza para a sobrevivência imediata. No próximo capítulo, entraremos no coração simbólico do sítio: a linguagem dos relevos, a ausência deliberada de escrita e o que aqueles pilares silenciosos comunicavam a quem se reunia entre eles. Göbekli Tepe não fala por textos, fala por formas. A ausência de escrita não significa ausência de mensagem. Pelo contrário, indica que o sistema simbólico ali empregado precede a codificação textual e opera em um nível mais antigo da comunicação humana, aquele em que imagem, gestos e espaço substituem palavras. Cada pilar em forma de T funciona como um elemento de linguagem visual. Sua repetição padronizada, sua posição no recinto e seus relevos criam uma gramática simbólica consistente, ainda que hoje não plenamente decifrada. O formato em T não é estruturalmente necessário. Blocos retangulares poderiam cumprir a mesma função de sustentação. A escolha do T é conceitual. Ela sugere uma figura estilizada, um corpo ereto, com braços sugeridos transversalmente. Essa leitura é reforçada por esculturas de braços e mãos esculpidas em alguns pilares centrais. Esses pilares não representam humanos comuns, não há rostos individuais, não há traços identitários específicos. Eles representam figuras abstratas, possivelmente ancestrais míticos, entidades tutoras ou princípios coletivos. A ausência de individualidade é intencional. Estamos diante de uma sociedade cujo foco simbólico não estava no indivíduo, mas no grupo, na continuidade e na ordem cósmica. Os pilares centrais dominam o espaço não porque representam pessoas específicas, mas porque representam algo maior do que qualquer pessoa. Os animais esculpidos reforçam essa leitura. Não há cenas narrativas completas, nem paisagens. Os animais aparecem isolados, repetidos, às vezes sobrepostos.
Serpentes surgem em sequência. Aves aparecem em posições elevadas. Escorpiões ocupam zonas inferiores. Essa organização não é aleatória. Em várias culturas antigas, animais não representam apenas espécies naturais, mas princípios simbólicos: perigo, proteção, transição, morte, vigilância, passagem entre domínios. Importante notar o que não aparece: animais domesticados, cenas agrícolas ou utensílios de uso cotidiano. Tudo isso está ausente. Göbekli Tepe não celebra o cotidiano. Ele se afasta deliberadamente dele. Isso reforça a ideia de que o sítio operava em um plano separado da vida comum. Um espaço de exceção onde as regras ordinárias eram suspensas e outra ordem simbólica entrava em vigor. Outro dado significativo é a orientação espacial dos recintos. Embora não exista consenso absoluto sobre alinhamentos astronômicos precisos, há indícios de que os construtores consideraram o movimento do Sol e a posição do horizonte. Isso não implica observatórios sofisticados, mas indica a sensibilidade cíclica, consciência de tempo, repetição e retorno. Essa percepção cíclica está no coração de sociedades rituais. O tempo não é linear, ele retorna. O ritual não cria algo novo, mas reafirma uma ordem existente. Nesse contexto, Göbekli Tepe pode ter funcionado como um local onde comunidades reafirmavam sua posição no mundo, sua relação com forças naturais e sua continuidade entre gerações. A decisão de enterrar os recintos ganha novo significado sobre essa luz. O encerramento deliberado não destrói o espaço sagrado. Ele o consagra definitivamente. Ao selar os círculos, os construtores garantiram que eles não seriam banalizados, alterados ou esquecidos pelo uso cotidiano. Enterrar, aqui, é preservar. Essa prática aparece em outras culturas muito posteriores. Templos desativados, espaços rituais selados, áreas sagradas retiradas do uso comum. Göbekli Tepe antecipa esse comportamento em milhares de anos. Outro ponto essencial é a inexistência de sepultamentos humanos no local. Isso exclui a hipótese de necrópole. Göbekli Tepe não é um cemitério. Ele lida com a morte de forma simbólica, não funerária. Estamos, portanto, diante de um sistema religioso, pré-institucional, anterior a templos clássicos, sacerdócios formais e dogmas codificados. Um sistema baseado em imagens compartilhadas, experiências coletivas e memória transmitida oralmente. O que vemos em Göbekli Tepe não é religião no sentido moderno. É algo mais antigo. Estrutura de sentido coletiva. Essa estrutura antecede estados, leis escritas e economia agrícola. Ela sugere que o impulso humano por significado organizado, por explicar o mundo, situar-se nele e compartilhá-lo, é mais antigo do que se supunha. No próximo capítulo, abordaremos o aspecto mais inquietante do sítio. Por que ele foi abandonado e selado? O que mudou na região? E como Göbekli Tepe marca uma transição silenciosa entre dois modos de existência humana. Göbekli Tepe pertence ao momento da história humana em que o mundo ainda não era explicado por conceitos abstratos ou sistemas escritos. Não havia textos, leis codificadas ou narrativas registradas. Ainda assim, havia ordem, havia memória, havia sentido compartilhado. A linguagem utilizada naquele espaço não dependia da palavra, dependia da presença. Cada pilar erguido em Göbekli Tepe ocupa um lugar específico dentro de um sistema visual coerente. Nada ali sugere improvisação. A repetição de padrões, a simetria dos recintos e a recorrência dos mesmos elementos iconográficos indicam um vocabulário simbólico reconhecido por todos os que ali se reuniam. Essa linguagem não precisava ser explicada. Ela era vivida. O formato em T dos pilares é central para essa compreensão. É, contudo, a forma mais eficaz para sugerir um corpo humano reduzido à essência. Eixo vertical, braços transversais, postura ereta.
Ao eliminar rosto, sexo e individualidade, os construtores retiram qualquer leitura pessoal. O que permanece não é um indivíduo, é uma presença. Essa presença domina o espaço não como autoridade política, mas como referência simbólica. Os pilares centrais não são apenas maiores. Eles organizam a experiência do recinto. Ao entrar naquele círculo, o olhar é inevitavelmente conduzido a eles. A arquitetura direciona a atenção. E direcionar a atenção é uma forma primitiva, porém poderosa, de educação simbólica. O espaço ensina sem palavras. Os relevos animais reforçam esse ensino silencioso. Nenhum deles aparece de maneira decorativa ou estética no sentido moderno. Os animais surgem como forças. Muitos são perigosos, outros são observadores. Poucos são diretamente úteis ao ser humano. Essa escolha comunica algo fundamental. O mundo representado ali não é o mundo doméstico, é o mundo limiar, aquele em que o humano se confronta com o desconhecido. Serpentes deslizam pelos pilares como símbolos de continuidade, ameaça e renovação. Escorpiões surgem como advertência silenciosa. Aves de rapina aparecem associadas à elevação, à vigilância e, possivelmente, à passagem entre domínios. Não se trata de mitologia elaborada, mas de estrutura simbólica primária, baseada na experiência direta com a natureza. Esses animais eram conhecidos, temidos e respeitados. Representá-los era uma forma de integrar o perigo à ordem simbólica, não de negá-lo. É importante compreender que sociedades pré-agrícolas viviam em contato permanente com a incerteza. A morte não era exceção. A escassez era recorrente. A natureza não era paisagem, era condição. Göbekli Tepe funciona, portanto, como um espaço onde o caos natural é simbolicamente enquadrado, onde forças incontroláveis são reconhecidas, representadas e, de certa forma, domesticadas no plano simbólico. Isso é uma das funções mais antigas do ritual. Outro elemento essencial é o silêncio do sítio. Göbekli Tepe não apresenta evidências de atividades cotidianas. Não há lareiras domésticas, áreas de preparo de alimentos ou acúmulo de resíduos do dia a dia. Isso cria uma separação clara entre o espaço da vida comum e o espaço do encontro ritual. Essa separação não é trivial. Ela exige decisão consciente. Significa interromper a rotina de subsistência, reunir pessoas, deslocar recursos e tempo, tudo para sustentar algo que não gera retorno material imediato. Isso só ocorre quando uma sociedade já distribui valor superior ao simbólico. O tempo vivido em Göbekli Tepe não era o tempo da caça ou da coleta. Era outro tempo. Um tempo suspenso, repetido ciclicamente, marcado por encontros, rituais e reafirmações coletivas. Aqui começa a emergir algo decisivo para a história humana: a capacidade de viver para além da urgência imediata. Essa capacidade é frequentemente atribuída ao sedentarismo agrícola. Göbekli Tepe demonstra que ela pode antecedê-lo, que a mente humana pode construir mundos simbólicos estáveis antes mesmo de construir aldeias estáveis. A ausência de escrita, longe de indicar limitação, revela outra forma de transmissão. O conhecimento era preservado pela repetição, pelo gesto, pela arquitetura e pelo corpo em movimento no espaço. Caminhar entre os pilares, posicionar-se diante deles, participar do ritual, tudo isso ensinava. O corpo era o veículo da memória. Sob essa perspectiva, o enterramento deliberado dos recintos adquire densidade histórica ainda maior. Selar Göbekli Tepe não foi um abandono por decadência. Foi um gesto final de encerramento de um ciclo simbólico. Aquela forma de mundo, ritualizada, pré-agrícola, centrada no encontro periódico, estava chegando ao fim. Outras formas surgiriam.
aldeias permanentes, cultivo de cereais, novas hierarquias. Enterrar os círculos foi possivelmente uma forma de concluir sem destruir, de preservar o que não seria mais vivido da mesma maneira. Não se trata de mistério insolúvel, trata-se de transição. Göbekli Tepe marca o limite entre dois mundos humanos, um em que o sentido precede a estrutura econômica e outro em que a economia passa a sustentar o sentido. Esse limite não é abrupto, é gradual, silencioso e profundamente humano. No próximo capítulo, avançaremos justamente nessa transição. O que muda após Göbekli Tepe, como o surgimento da agricultura altera a relação com o sagrado e por que este sítio não é um ponto isolado, mas um divisor histórico. O momento mais revelador de Göbekli Tepe não está em sua construção, está em seu fim. Em algum ponto após séculos de uso ritual contínuo, as pessoas que conheciam profundamente aquele lugar tomaram uma decisão extraordinária: enterrar tudo. Não parcialmente, não por abandono natural. Completamente, de forma organizada, intencional e irreversível. Esse gesto exige pausa. Culturas não enterram aquilo que consideram inútil. Também não enterram aquilo que desejam reutilizar. O enterramento sistemático indica algo muito mais complexo: encerramento simbólico consciente. As escavações revelaram que os recintos de Göbekli Tepe foram preenchidos com toneladas de sedimento trazido de fora. Dentro desse material encontram-se ossos de animais, ferramentas de pedra quebradas, fragmentos de relevos e detritos rituais. Nada disso caiu ali por acaso. Esse tipo de preenchimento não ocorre por colapso natural. Ele exige planejamento, tempo e coordenação coletiva. Ou seja, as mesmas pessoas capazes de erguer Göbekli Tepe foram capazes de decidir que ele não deveria mais existir como espaço ativo. Esse dado muda completamente a leitura do sítio. Não se trata de ruína causada por catástrofe climática ou invasão externa, ou declínio cultural abrupto. O encerramento parte de dentro da própria tradição que o criou. Aqui, a arqueologia encontra algo raro: um ritual de despedida materializado em arquitetura. O que isso significa? Significa que Göbekli Tepe cumpriu sua função, e que essa função deixou de ser necessária, ou possível, no novo contexto que surgia. Ao observar o panorama mais amplo da região, esse gesto torna-se ainda mais significativo. Nos séculos seguintes ao encerramento do sítio, começam a surgir evidências claras de sedentarização, domesticação de plantas e organização agrícola experimental no crescente fértil. Isso não aconteceu da noite para o dia, mas aconteceu. A vida humana começou a se reorganizar em torno da permanência, do cultivo previsível e da acumulação de excedentes. Com isso, muda a relação com o tempo, com a natureza e com o sagrado. Antes, o encontro ritual exigia deslocamento. Agora, a vida cotidiana passa a girar em torno de um território fixo. Esse deslocamento tem profundas consequências simbólicas. O mundo ritual de Göbekli Tepe dependia da exceção. Reunir-se em um lugar fora da rotina, suspender o tempo comum, viver o sagrado como um evento coletivo. À medida que a vida se torna sedentária, essa lógica se enfraquece. O sagrado deixa de ser um evento raro e passa a ser institucionalizado dentro da aldeia. Ele se aproxima da moradia, da produção, da hierarquia social. Surge um novo tipo de espaço simbólico, o templo associado à comunidade permanente. Göbekli Tepe não se encaixava nesse modelo. Enterrá-lo foi possivelmente uma forma de proteger sua memória de um mundo que estava mudando rápido demais. Um gesto de respeito àquilo que já não poderia mais ser vivido da mesma maneira. Não é exagero afirmar que Göbekli Tepe pertence a uma humanidade que estava se transformando. Esse encerramento consciente carrega uma mensagem silenciosa. Nem toda a conquista é material. Algumas são simbólicas. E quando as mudam as condições históricas, elas precisam ser encerradas com dignidade. Aqui,
a história oferece um contraste poderoso com o presente. Nossa cultura frequentemente destrói o passado para abrir espaço ao novo. Em Göbekli Tepe, vemos o oposto. O passado é preservado pelo sepultamento, não apagado pela substituição. Esse comportamento exige autocontrole cultural, algo raro mesmo em sociedades modernas. Há ainda outro aspecto decisivo. O enterramento protegeu Göbekli Tepe do tempo. Ao selar os recintos, seus construtores garantiram que futuras gerações, mesmo desconhecendo sua função, não os alterariam. Isso explica por que, após mais de 10.000 anos, os relevos permanecem nítidos, os pilares preservados e a disposição espacial intacta. O gesto que encerrou o sítio foi o mesmo que o salvou. Nesse sentido, Göbekli Tepe não é apenas um ponto de origem. Ele é também um arquivo intencional, um testemunho deixado para um futuro que seus construtores jamais poderiam imaginar, mas que de alguma forma respeitaram. No próximo capítulo, avançaremos para as consequências globais dessa descoberta. Como Göbekli Tepe obriga a história a rever conceitos fundamentais. Por que ele não pode ser encaixado sem fricção nos livros didáticos? E o que muda definitivamente quando aceitamos que o símbolo precedeu a cidade. Göbekli Tepe não é apenas um sítio arqueológico extraordinário. Ele é um ponto de fratura conceitual. Um lugar onde o encadeamento tradicional da história humana deixa de funcionar de maneira confortável. Durante mais de um século, a narrativa dominante foi clara. Primeiro, vieram a agricultura e o sedentarismo. Depois, o excedente de alimentos, em seguida, a divisão do trabalho, e só então surgiram a religião organizada, a arquitetura monumental e as hierarquias sociais complexas. Göbekli Tepe inverte essa sequência. Aqui, a monumentalidade aparece antes da aldeia. A organização simbólica surge antes da produção sistemática de alimentos. O espaço ritual antecede o espaço doméstico. Isso não invalida toda a história anterior, mas a torna incompleta. Ao aceitar Göbekli Tepe como um dado real, a arqueologia é obrigada a revisar uma pergunta fundamental. O que realmente impulsionou a transição humana do nomadismo para a vida sedentária? Se a sobrevivência básica fosse o único motor, nada em Göbekli Tepe faria sentido. Seus construtores investiram energia colossal em algo que não produzia alimento, abrigo permanente ou vantagem imediata. A recompensa era simbólica. Isso desloca o eixo da explicação histórica. Começa a ficar claro que a necessidade de pertencer, significar e compartilhar uma visão de mundo pode ter sido tão determinante quanto a fome ou a escassez. Nesse contexto, Göbekli Tepe passa a ser interpretado como um catalisador cultural. Um lugar que forçou populações dispersas a se reunir ciclicamente, criando redes sociais mais amplas, trocas de conhecimento e alianças entre grupos distintos. Esses encontros periódicos por si só geram consequências práticas. Reunir centenas de pessoas exige planejamento, previsibilidade e recursos. Não é difícil perceber como isso poderia estimular experimentos com o controle de plantas silvestres, armazenamento de grãos e permanência sazonal. A agricultura, assim, deixa de ser a causa primária da complexidade social e passa a ser uma consequência indireta de necessidades simbólicas. Essa leitura não romantiza o passado, pelo contrário, ela o torna mais humano. Mostra que a transição para a civilização não foi apenas uma resposta pragmática à escassez, mas também uma tentativa de sustentar estruturas de sentido que já existiam. Göbekli Tepe sugere que o ser humano não se tornou complexo porque produziu excedente. Produziu excedente porque já havia se tornado complexo. Isso tem implicações profundas para como entendemos religião. Em vez de surgir como instrumento de controle social em sociedades já organizadas, o sagrado aparece aqui como força organizadora primária, capaz de unir grupos, criar normas compartilhadas e justificar esforços coletivos de longo prazo. A religião nesse estágio não é dogma nem instituição. É linguagem simbólica comum. É estrutura de coesão. Outro impacto decisivo está na forma como avaliamos sociedades pré-históricas.
o termo primitivo perde completamente o sentido. Os construtores de Göbekli Tepe não eram tecnicamente rudimentares nem intelectualmente limitados. Eles operavam dentro de outra lógica. Uma lógica em que a sofisticação simbólica precedia a sofisticação material. Isso exige uma mudança de postura moderna. Não devemos perguntar o que faltava a essas sociedades, mas o que elas já possuíam. Possuíam capacidade de cooperação em larga escala, liderança baseada em prestígio simbólico, transmissão intergeracional de conhecimento, domínio técnico da pedra, visão de mundo compartilhada. Nada disso é acidental. Göbekli Tepe também lança luz sobre um aspecto raramente discutido: o cansaço do símbolo. Quando uma estrutura simbólica se torna pesada demais para um mundo em mudança, ela precisa ser transformada ou encerrada. O enterramento do sítio não é um fracasso. É a prova de que aquela forma de organizar o sagrado havia cumprido seu papel histórico. Outras surgiriam, mais compatíveis com aldeias permanentes, calendários agrícolas e novas hierarquias. Nesse sentido, Göbekli Tepe não é um ponto isolado, mas um marco de transição. Ele pertence a um momento liminar entre dois modos de existência humana, nem totalmente nômade, nem plenamente sedentário, nem caótico, nem institucionalizado. É exatamente nesses limiares que surgem as grandes transformações históricas. Por isso, Göbekli Tepe não redefine a origem da civilização no sentido simplista, ele a complexifica. Mostra que a história humana não segue uma linha única, mas avança por tensões, sobreposições e experimentações. Aceitar isso exige maturidade intelectual. Exige abandonar narrativas confortáveis, exige admitir que o ser humano buscou significado antes de buscar estabilidade. No próximo e último capítulo, reuniremos tudo o que foi apresentado, o que Göbekli Tepe é, o que definitivamente não é, e por que ele continuará por muito tempo sendo um dos lugares mais desconfortáveis e mais honestos da história humana. Göbekli Tepe não é um enigma esperando por uma revelação espetacular. Ele é algo muito mais difícil de lidar, um fato que não se encaixa confortavelmente em narrativas prontas. Ao longo deste episódio, vimos que o sítio não exige explicações extraordinárias, mas exige revisões profundas. Não há tecnologia perdida, não há intervenção externa, não há civilização avançada desaparecida. Há seres humanos plenamente modernos, organizados de forma diferente do que se imaginava, tomando decisões complexas em um mundo que ainda não havia sido domesticado. Göbekli Tepe obriga a abandonar uma ilusão persistente da modernidade, a ideia de que a história avança sempre do simples para o complexo, do rudimentar para o sofisticado, do caótico para o organizado. A realidade histórica é menos linear, mais irregular e, sobretudo, mais humana. O que este sítio revela é que a complexidade simbólica não depende da complexidade econômica, ela pode precedê-la. A mente humana foi capaz de criar sistemas de significado, rituais compartilhados e arquitetura monumental antes de fixar-se à terra, antes de plantar sementes, antes de levantar casas. Isso muda tudo. Muda a maneira como entendemos religião não como produto tardio da civilização, mas como força estruturante inicial. Muda a maneira como entendemos poder, não como dominação territorial, mas como capacidade de reunir, convencer e coordenar. Muda a maneira como entendemos progresso, não como acumulação constante, mas como sucessão de escolhas que abrem e fecham caminhos. Göbekli Tepe também desmonta a noção de que sociedades antigas eram reféns da sobrevivência imediata. Seus construtores foram capazes de investir tempo, energia e recursos em algo que não alimentava o corpo, mas organizava o mundo interno e coletivo. Eles sabiam caçar, sabiam coletar, mas, acima de tudo, sabiam significar. O encerramento deliberado do sítio talvez seja seu ensinamento mais silencioso e mais profundo. Ao enterrar Göbekli Tepe, aquelas comunidades demonstraram uma maturidade histórica rara. Reconhecer quando uma forma de mundo já não corresponde às condições que surgem. Eles não destruíram o passado, eles o preservaram pelo afastamento.
Esse gesto contrasta fortemente com o mundo moderno, que frequentemente confunde avanço com apagamento. Göbekli Tepe mostra outra possibilidade, a de que respeitar o que foi não exige mantê-lo ativo indefinidamente, mas compreender seu papel e aceitá-lo como concluído. Por isso, Göbekli Tepe não deve ser usado como prova de algo além da humanidade. Ele deve ser usado como prova da humanidade em seu estado mais essencial, capaz de criar sentido antes de criar conforto, capaz de cooperar antes de controlar, capaz de abandonar antes de destruir. Talvez esse seja o aspecto mais desconfortável de todos. Göbekli Tepe não revela algo estranho ao humano, ele revela algo profundamente humano que foi por muito tempo subestimado. Ele nos lembra que a civilização não começou quando aprendemos a plantar, mas quando aprendemos a nos reunir em torno de algo invisível, algo que não se mede em alimento, território ou objetos. A pedra veio depois do símbolo. A aldeia veio depois do ritual. A economia veio depois do sentido. Aceitar Göbekli Tepe não exige reescrever toda a história, mas exige amadurecê-la. Exige admitir que o passado é mais rico, mais inventivo e mais consciente do que gostamos de imaginar. E talvez por isso Göbekli Tepe continue provocando tanto desconforto. Não porque ele esconda respostas impossíveis, mas porque ele revela que as perguntas fundamentais da humanidade já estavam sendo feitas muito antes de termos palavras para formulá-las.